Dizem que a mulher é o sexo frágil, escreveu o poeta para depois concluir. Mas que mentira absurda. O poeta sabia das coisas. Como chamar de frágil aquela que cuida de quase tudo ao redor, acumulando funções no dia a dia, no cotidiano da casa, no trabalho, na vida. São filhas, mães, avós, irmãs. São casadas, solteiras, separadas. São donas de casa, empresárias, trabalhadoras, empreendedoras, batalhadoras, incansáveis, encontrando tempo no meio desse furacão que é a vida para amar, sofrer, lutar, vencer. Como não se lembrar do primeiro colo, da primeira bronca, das frases que de tão ditas viraram clichês. Leva o casaco, vai chover, hein? Se eu for aí você vai ver. Como esquecer que elas foram meninas cheias de sonhos, adolescentes com medos e dúvidas, jovens determinadas a seguir em frente contra o assédio, o preconceito, a discriminação, mulheres dispostas a conquistar o poder de ser mulher. De onde será que vem essa força? Como conhecer e entender esse universo feminino, esse infinito particular delicado que existe em cada uma delas? Dizem que elas são dramáticas e que muitas vezes falam demais. Será? Vamos ver. Vamos deixar que elas nos contem suas próprias histórias. Nasci no Rio de Janeiro, sou carioca da gema. No subúrbio do Rio de Janeiro, um lugar chamado Vaz Lobo, que é próximo ali de Madureira. Tenho 2 irmãos, tenho um irmão e uma irmã. Então, eu sou a mais velha, com diferença de 2 anos mais ou menos entre cada um. Então, a gente sempre foi muito conectado, brincávamos muito. Só que eu sempre tive uma diferença e fui mais madura, aquela questão de ser a mais velha, né? Mas a gente tinha uma relação muito boa, temos até hoje. Consigo te dizer assim claramente, né? Talvez porque meus pais se separaram e aí meu pai saindo de casa, né? Eu tive que dar um suporte, um apoio maior à minha mãe, mesmo que isso seja de forma inconsciente. Talvez, acredito que possa ser isso, né? Ou talvez algo que seja da minha própria natureza, né? De cuidado, que aí veio, hoje eu ser pastora, eu consigo entender que Deus já estava preparando isso lá atrás, essa questão do cuidado, né? Com a casa, com a família, com a minha mãe, com meus irmãos, de eu ser um lugar de inspiração para eles também, né? Porque a gente vem de uma família simples, mas sempre eu tive objetivos muito claros na minha vida de crescer, de avançar. E eles sempre me acompanharam, essa trilha, né? Então eu passo para a faculdade, eles também, então a gente avança, a gente cresce, conquista sonhos. Eles vendo isso, né? A construção da minha relação, né? Eu começo um relacionamento, fico noiva de uma única pessoa, me caso. Então eu acho que essa construção para eles também foi muito importante, né? Porque sempre tive ali como um alvo, digamos assim, de uma inspiração, eu acredito, né? Eu acredito que seja dessa nossa própria natureza mesmo, né? Eu acho que são coisas que é o próprio Deus que nos dá o dom. A mulher, ela consegue ter uma multifaceta, a mulher consegue fazer, não desmerecendo os homens, mas a mulher, ela consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo. Ela consegue ter vários focos, mas ao mesmo tempo ter profundidade. Eu consigo enxergar isso na mulher, né? Eu não sabia, né? É algo que vai acontecendo. Talvez pela própria influência muito presente da minha mãe também, de ser uma mulher que meio que segurou toda a casa, né? Então, é aquelas referências que a gente vai tendo. Então, eu olhava para minha mãe, me inspirava nela, uma funcionária pública, professora, e que fazia turnos de manhã, de noite. Então, estava sempre tentando dar o melhor dela. Meu pai, apesar de separado, não era ausente, mas não tinha a presença no nosso cotidiano. E eu sempre olhei minha mãe e vi ela como uma mulher muito forte, né? Então talvez eu quisesse reproduzir isso, né, como a mais velha, mesmo que instintivamente, né, inconscientemente, aquilo ia trazendo e automaticamente replicando, né, essa questão, e meus irmãos observando tudo isso, né?
Eu não tinha Jesus, né, entrando nessa esfera, né? Eu venho de uma origem espírita, inclusive meus pais, minha mãe também era espírita. E houve uma conversão, né? Todos conheceram a Cristo e eu fui a última, né? Isso é uma coisa interessante dizer, porque na verdade, eu não era só espírita, né? E eu era anticristão, eu era anti-evangélico. Eu achava que eu tinha o seguinte posicionamento: eu sou uma boa pessoa, eu não faço mal para ninguém e eu acredito em Deus. Então, as formas como eu tenho esse acesso independem, né? Essa era a minha concepção. Mas aí um belo dia eu tive meu encontro com o Senhor e eu fui a última, né? Minha mãe, meus irmãos tiveram um encontro com o Senhor. Eu não fui nem no batismo, eu costumo sempre falar isso no meu testemunho, eu não fui no batismo da minha mãe, porque eu dizia que aquilo era desnecessário. Eu já tinha sido batizada na igreja católica, por que batizar e não fui? Eu estava grávida de 9 meses do meu filho, né? E eu sei que minha mãe declarou sobre a minha gestação, sobre toda a geração, de que toda a casa iria ter um encontro genuíno com o Senhor. E isso realmente, ela profetizou e aconteceu, né? E eu fui a última. Então você vê a questão, né, de eu ter um pensamento tão fincado naquilo que eu vivia. Eu era uma pessoa independente, tive ascensão profissional, fui do mercado financeiro, tudo com muita luta, mas consegui ascender a posto, quase fui diretora de banco, e tudo com muita garra, com muito aquela coisa do eu. Mas aí quando Deus entra, você vê que não é nada sobre você, né? É Ele que te capacita, é Ele que te traz os dons. Enfim, então eu vejo muito isso, né, da nossa força, né, daquilo que Deus derrama sobre nós, né. É diferente, né, na verdade você tem que entrar no universo de cada um deles, né. E o meu filho, por exemplo, eu estava muito intensa na questão do trabalho, então eu não pude viver. Meu filho mais velho tem 24 hoje e minha mais nova tem 16. Então nessa distância de 8 anos entre um e outro, foram momentos diferentes da vida. No meu filho, eu estava totalmente ativa no mercado profissional, executiva, viajando muito. Então, algumas perdas que eu acabei tendo no convívio diário com ele, né, eu consegui entender, né, perdas do sentido, minha mãe me ajudava, dava esse suporte para mim. O primeiro dentinho que eu não vi cair, porque eu estava em viagem de trabalho, os primeiros passos. Então, alguns momentos que seriam muito importantes, eu não estava. Então, se existe algo que a gente não pode negociar, é esse papel, né? Então, quando veio a minha mais nova, eu tentei, né, suprir tudo isso, né? Então, digo, não é o fato só de ser menino ou menina, mas a diferença dos momentos e do aprendizado que você tem, né, com cada experiência, né? Mas hoje eu consigo, né, todos dois estão em Cristo Jesus. Então, eu sei que eu sou uma inspiração para eles nesse sentido, né? Do que eu sou em Deus, né? E isso reflete na vida dos meus filhos. Ver eles totalmente voltados para Deus me dá muita alegria. A Maria Clara é minha amiga, minha companheira, tá comigo direto, né? Aqui na igreja ela é figurinha, né? Tarimbada, serve em vários ministérios, é muito envolvida com a obra de Deus. Estudiosa da palavra, já é supervisora da base, né, com 16 anos, já multiplicou 2 vezes, enfim, então quer ser pastora também. Então, assim, é muito lindo você ver, né, e eu sei que tudo isso é fruto do que eles veem na minha vida, né, não tem como você influenciar, não tem como você derramar algo sobre pessoas que você ama e falar, incentivar, que não seja aquilo que você carrega. Então, é muito lindo ver que eles têm feito as escolhas pautadas em Deus, né? E que eu tenho sido um papel importante para tudo isso. Leandro vai casar. E é lindo ver que a construção disso, né? Leandro namora a Camila há 7 anos. Ele conheceu na igreja, na célula. A Camila foi a única namorada. E tem uma situação interessante. A Camila foi uma resposta de oração. E aí eu quero dizer para as mães, né? Que nós, como mães, somos voz profética na vida dos nossos filhos. Meu filho, quando entrou na fase da adolescência, de 14, 15 anos, ele começou numa vibe que é natural, de querer sair com os amigos. E a minha preocupação era dele entrar no mundo. Eu já estava convertida, tenho 14 anos de convertida, dele entrar nesse mundão, né, e se perder. E ele ser influenciado, né, pelas amizades, né? Então eu tinha muito receio sobre isso.
E aí eu comecei a orar de forma intencional para que o Senhor trouxesse uma direção sobre isso, que Ele não permitisse e que Ele fizesse o que tivesse que ser feito. E aí o Espírito Santo me conduziu para eu fazer uma oração muito intencional, né? Inclusive ele me dirigiu para escrever até uma carta profética. E nessa carta ele me falou que se fosse preciso, né, ele poderia até conhecer uma namorada. Eu falava, mas eu tô novinho, 15 anos, uma namorada. E assim Deus fez, ele conheceu ela numa célula. E Deus foi específico, eu ainda falei assim, poxa, se puder ter características físicas, olha como eu fui além. Porque eu sei que ele gosta de meninas altas e sempre achou muito linda a menina ruiva. E ela é ruiva natural e ela é alta. E quando eu bati o olho nela, o Espírito Santo falou, é ela. Até me emociono, porque você vê a mão de Deus, sabe? E ela é uma bênção. E eles são uma bênção e caminham juntos de uma forma linda, né? Espiritualmente também falando, com planos, com sonhos. Eu vejo meu filho com 24 anos, já construindo sonhos, casamento, comprando apartamento. Quando a gente poderia imaginar isso, né? Então a gente vê a mão de Deus em tudo, né? Então eu tenho muito orgulho de tudo que Ele tem construído, né? E que eu sei que é a mão do Senhor sobre ele.